As pessoas estão perguntando aqui, profeta, qual que é o valor do Pix que eu posso enviar? Comprovante na mão, eu olho. Ah, profeta, e se eu mandar o Pix de 10 reais? Daí é com você, tem gente que manda de 1.000. Me avisaram de um pastor que ele fazia revelação, aí eu fui até ele. No momento que eu estava cheia de problemas, né? Passando o pior momento da minha vida e procurando uma solução para mim poder achar uma saída. Eu me lembro que no momento que ele chegou para mim, né? Que ele veio conversar comigo, aí ele explicou para mim, né, que ele até poderia dar uma revelação para mim, que ele poderia ficar conversando mais comigo, mas ele iria na minha casa, para ele poder cuidar de mim, mas para ele na minha casa, para cuidar de mim, eu teria que pagar cada visita dele R$150. Ele ficava lá, ele comia lá também, almoçava, né? Aí ele começava a falar para mim, olha, eu vejo que o seu marido, ele está te traindo. Ele falava que o Senhor estava revelando para ele que inclusive eu tinha uma doença. Aí ele pegava e ia embora. Comia tudo, fazia a oração que ele tinha que fazer comigo, com meu filho, ele pegava na mão do meu marido, entendeu? Pegava na mão dele, só que pro meu marido ele não falava nada. Ele falava só para mim. Quando ele vinha 3 vezes na semana. Aí quando ele voltava, aí eu ia na igreja. Quando ele não vinha, eu ia na igreja, o dia que ele não vinha. Aí lá também ele falava, né, de revelação, que tem uma irmã, que ele falava, que tem uma irmã lá, que o marido está traindo, que o marido não ama ela. Aí foi tempo, ele foi acho que uns 5 meses ele foi em casa. E toda vez que ele ia, a gente pagava para ele poder fazer em casa essa revelação e para ele orar para mim na minha casa. Eu não discutia com meu marido, mas depois disso que ele começou a frequentar a minha casa, que começou que a discussão, aí a gente começou a se discutir, aí começou que a frieza, aí foi onde eu que eu fiquei com vontade de vingança dele. E aquilo virou um inferno na minha vida. Um inferno por quê? Porque eu agia em coisas que não estavam acontecendo, né? Coisas que ele não estava me traindo. Eu separei muitas vezes do meu marido por causa dele ter falado isso aí, entendeu? Então ficou idas e volta, idas e volta. Tudo que esse profeta, esse pastor, né? Toda decisão que eu precisava tomar, eu chegava até ele. Eu chegava até ele para ele poder me orientar. Qualquer problema que eu estava passando, só que os problemas estavam aumentando, então mais aumentava de mim poder perguntar para ele, né? Quando eu procurava ele, para saber o porquê que estava piorando a minha situação, é onde ele falava para mim. Isso é uma provação que você está passando, isso tudo vai ficar calmo, isso tudo vai passar, ele falou. Ajuntando as visitas, juntando as ofertas que eu dava para ele, ajuntando as comidas, dava uns 15 mil, que seria o que eu estava dando para ele. Na maneira que estava indo as coisas, que eu despertei, eu acordei, que eu enxerguei pelo lado que ele estava fazendo coisas que não tem nada a ver com Deus, nada. Cada palavra que ele dava era a palavra do quê? De me destruir mais ainda. Aí, como eu vi todo esse lado aí, peguei e falei, não, vou dar um basta, chega, acabou, não vou mais. Aí foi aonde, né, minha mãe me convidou para ir ela falou da Igreja Universal, e eu peguei e fui. Eu fui para a Igreja Universal. E entrei já no primeiro dia que eu pus os meus pés lá dentro, eu já senti diferente. Por quê? Porque a revelação deles, da Igreja Universal, é a palavra, é a Bíblia. Ele busca o quê? Eles ajudam a gente, mas na palavra. Eu vi que o pastor abriu a Bíblia. E é a palavra, né? Depois eu aprendi que é a palavra que liberta. A gente colocar ela em obediência, é ela que vai libertar a gente. Aí foi aonde eu comecei a mudar, comecei a mudar por dentro, comecei a ser outra pessoa. Eu não precisei pagar nada. O preço que eu tive que pagar foi o quê? Nascer de Deus, foi me entregar, foi obedecer, foi a obediência aos ensinamentos que eu tive pela palavra de Deus. Então, porque eu tive a revelação da palavra de Deus na Bíblia, que hoje eu tenho meu casamento abençoado, eu tenho a saúde, eu tenho uma saúde
de ferro hoje, e o principal, o mais principal de tudo, é o Espírito Santo. Quando a gente fala aí já. O mais importante de tudo é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi a melhor revelação que eu já tive. E até hoje, ele é tudo. Então, não se apeguem com o homem. Não queira ficar encostado no homem. Por quê? Porque ele nada vai fazer por você. Só quem vai fazer por você é o Espírito Santo, o único. Então, se apega na palavra, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é força, ela é tudo. É ali que Deus vai te orientar. E é ali que Deus vai te atender.